Olá, 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 galerinha do bem, galerinha de Deus. Estamos de volta para mais uma aula de história. Hoje falando sobre a administração na América Portuguesa. Administração na América Portuguesa. Vocês devem lembrar que nós tratamos sobre o mercantilismo na aula passada. Na aula de hoje, vamos falar sobre como aconteceu a administração quando Portugal chegou aqui ao Brasil. Você está vendo aqui ao meu fundo uma foto bem emblemática da chegada, dos colonizadores em terras brasileiras. Então, vamos estudar. Não sai daí, vamos para mais uma aula de história. Daí, só um pequeno resumo para a gente entrar propriamente dito no assunto, só um pequeno resumo rápido. Aí vem aquela famosa pergunta: o Brasil, na verdade, ele foi descoberto ou ele foi conquistado? Então, nós sabemos que antes da chegada dos portugueses no Brasil, milhões de índios já habitavam as terras que hoje pertence ao Brasil. Então, quando Cabral chegou aqui por volta do ano de 1500, os historiadores eles afirmam, que possivelmente ele, vindo da Europa, já tinha conhecimento que existia terras aqui para esses lados. Então, possivelmente, o Pedro Álvares Cabral, ele mesmo teria desviado a rota e chegou até o Brasil. Não foi um desvio acidental promovido por alguns ventos fortes, mas ele já sabendo da existência de terras aqui pelo lado do Brasil, ele chegou aqui no dia 22 de abril de 1500, quando aportou ali pelo sul da Bahia. Então, a viagem de Pedro Álvares Cabral teve este itinerário, Ele saiu aqui de Portugal, aqui em Lisboa, ele vai passando, vem aqui, passa aqui em Cabo Verde, e aqui a rota ela é aberta e ele vai chegar aqui no sul da Bahia. Depois disso é que ele vai seguir viagem, depois de alguns dias, ele vai até aqui as costas da África e depois chega até as Índias, Mas era um percurso que Vasco da Gama ele tinha feito um pouco antes, Então, são essas as viagens portuguesas, ou pelo menos algumas delas. Aqui nós temos uma foto do navegador português Pedro Álvares Cabral. Como eu falei, vamos só trazer aqui um pequeno resumo antes da gente entrar propriamente dito na administração das terras. Essa aqui é uma nau, uma espécie de navio, esse navio que na verdade era uma espécie de caravela que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Aqui é mais ou menos uma figura, um desenho daquela nau, tá certo? Aqui nós temos Pedro Álvares Cabral, ele vê pela primeira vez as terras brasileiras, daí ele vai falar, terra à vista. Então, pela primeira vez, Cabral ele olha e vê as costas leste, digamos assim, da América do Sul. Aqui nós temos o desembarque de Cabral no Porto Seguro, Bahia, em 1500, sendo recepcionado pelos indígenas. Quando Portugal chega ao Brasil, o primeiro contato que eles têm é com os nativos, que a princípio, a primeira impressão é que tudo foi tranquilo. Depois foi que as coisas elas foram piorar, tá certo? Os primeiros contatos com os povos nativos. Então, tudo indica, de acordo pelos relatos da carta escrita pelo escrivão daquela frota de Cabral, daquela
daquela missão de Cabral, chamado de Pero Vaz de Caminha. Ele escreve dizendo que o contato, a princípio, do homem branco com os indígenas foi aquela coisa mais pacífica, apesar de existir uma grande diferença cultural. Enquanto uns andavam vestidos, os índios eles andavam nus. Então tinha toda aquela diferença cultural entre eles, né? Então eu coloquei aí em cima, cadê o ouro? Portugal, ele evidentemente ele estava em busca de novas terras, de novos metais preciosos, para compensar, digamos assim. Então, quando o Brasil foi descoberto e quando o rei de Portugal, o Dom Manuel I, ele recebeu a carta de Pero Vaz de Caminha, ele ficou decepcionado, porque na carta não dizia que eles tinham encontrado nenhum tipo de riqueza mineral, né? O que na carta estava dizendo é que aqui existia índios, e aqui era uma espécie de matagal, era uma espécie de floresta, que tinha bastante verde e tudo, e também ele dizia que foi encontrado o pau-brasil. O pau-brasil era uma madeira conhecida lá da Europa, era usada para fazer embarcações, era usada para fazer móveis, e também do pau-brasil, da casca do pau-brasil, era extraída uma espécie de tinta avermelhada da cor de brasa. É por isso que o Brasil tem esse nome de Brasil, porque vem de brasa, vem de pau-brasil, né? Já Portugal ele estava interessado no comércio das especiarias lá do Oriente, e o que era bem mais lucrativo. Então Portugal ele estava, digamos assim, lucrando muito com as especiarias vindas lá da Índia, os temperos vindo daquela região das Índias, e para Portugal, lógico, e é muito evidente, que ele estava querendo uma nova fonte de riqueza para, digamos assim, compensar as viagens custosas e também perigosas lá para o Oriente. Então Portugal ele estava interessado, logicamente, nas especiarias, porque dava muito mais lucro, e o Brasil ficou aqui, digamos assim, de escanteio, sem ser explorado aí por volta dos 30 primeiros anos. Aqui você tem uma foto de uma árvore, o pau-brasil, mostrando, era uma árvore bastante encontrada no litoral brasileiro, e esta planta foi duramente castigada. Nós vamos ver um pouquinho daqui à frente como era extraído essa planta, essa árvore, com qual objetivo, né? As especiarias, eu já falei para vocês, mas eu volto a repetir, o principal comércio de Portugal, antes dele iniciar a descoberta, ou dele descobrir o Brasil, o seu principal meio, né, a sua principal fonte de renda eram as viagens lá para as Índias, aonde de lá eles traziam as famosas especiarias, tempero, como a pimenta do reino, como a noz moscada, como o gengibre, o cravo, a canela. Esses tipos de temperos, eles caíam como uma luva na culinária, na vida do europeu. Então, eram materiais extremamente valiosos, né? Hoje em dia não, você compra por qualquer preço numa feira ali, mas durante esse período lá na Europa, as especiarias elas valiam praticamente ouro. Então Portugal estava muito interessado, né, na aquisição dessas especiarias. Como não tinha encontrado uma grande riqueza aqui no Brasil, Portugal continuou fazendo seu comércio para as Índias e deixou o Brasil um pouco de escanteio, né? Então aí veio a princípio a exploração do pau-brasil. Portugal fazia num modelo de feitorias. Eles criavam uma espécie de entreposto, um local onde o pau-brasil era cortado pelos indígenas, e Portugal chegava, ele comprava ou trocava, seria a palavra mais indicada, ele trocava o pau-brasil por coisas de pequeno valor que eles tinham, mas que para os índios eram de grande valor. Por exemplo, eles chegavam naquelas feitorias, naqueles locais onde existia o índio, cortava o pau-brasil, fazia aqueles montes, aquilo ali era uma feitoria. E
a questão da troca do pau-brasil por esses objetos sem valor, como canivetes, fitas, espelhos, miçangas, facas, machados, adereços. Então, essa troca do pau-brasil por esses tipos de materiais eram chamados de escambo. Era escambo. A coroa portuguesa, ela ganhou muito dinheiro com o pau-brasil. Trazia materiais de baixo valor para trocar com o índio e recebeu em troca o pau-brasil, que era muito valioso lá na Europa, lá em Portugal, tá certo? Então, a partir daí, Portugal ele exercia uma espécie de monopólio da exploração da madeira, que somente Portugal poderia colher, somente Portugal poderia explorar. Só que no ano de 1503, o português Fernão de Noronha, ele recebeu o direito de explorar esta madeira. Com os lucros, ele deveria enviar 6 navios ao Brasil anualmente e prosseguir nas descobertas de outras riquezas, erguer fortificações para defender o litoral. Então, esse camarada, ele recebeu esse direito, né, de fazer essa extração dessa madeira, mas que também existia uns deveres para ele, né? Outra coisa importante é que enquanto o Brasil ele tinha sido descoberto, mas as distâncias, por exemplo, a distância norte e sul do Brasil aqui é muito grande. Então o Brasil começou a ser atacado por piratas, ou piratas franceses ou piratas ingleses. Então o Brasil começou a sentir dificuldade em administrar as novas terras. O Portugal não tinha praticamente nada montado, não tinha nada estabelecido, não tinha construções aqui do Brasil. Tinha pequenos entrepostos para troca de mercadoria com os índios. Quando Portugal viu que estava sujeito a perder o Brasil para os piratas, para outros povos, ele começou a iniciar a colonização. Tá certo? Como eu já havia dito, olha, a dificuldade da vigilância do litoral, que os franceses, os ingleses, os holandeses estavam entrando no Brasil, né? Estavam, inclusive, extraindo o pau-brasil. Tinha também a necessidade de explorar novas riquezas que compensassem o lucro lá do Oriente. Portugal estava doido para encontrar uma outra fonte de riqueza. Na verdade, ele queria era garantir a posse da terra. Então, daí é onde é iniciado a colonização do Brasil. Então, Portugal, diante dessa situação, ele organiza as primeiras expedições. Expedições de guardas costeiras, expedições também, posteriormente, de povoamento. Então, as primeiras expedições, no ano de 1530, 30 anos após, 3 décadas após do Brasil ser descoberto, a coroa portuguesa ela vai enviar para o Brasil um nobre militar chamado Martim Afonso de Souza. É um camarada que teve um grande sucesso no Brasil. Ele foi o que trouxe as primeiras reses, o gado, foi quem trouxe as primeiras mudas de cana-de-açúcar, né? Então, essa expedição dele era formada por 5 navios e aproximadamente 500 homens, com a missão de proteger o litoral brasileiro, de fundar vilas e fortificações, descobrir novas riquezas. Ele tinha essa tripla missão: proteger o litoral, fundar vilas e fortificações e descobrir novas riquezas. O Martim Afonso de Souza ele chegou a capturar navios franceses no litoral entre 1531 e 1532. E ele funda a vila de São Vicente. Foi a primeira povoação, foi a primeira construção, digamos assim, foi o primeiro reduto, foi a primeira construção, povoamento, para ser mais preciso, na América Portuguesa. Ele, nessa vila de São Vicente, ele vai distribuir lotes de terras aos colonos e iniciou também o cultivo da cana de
açúcar. Então, São Vicente foi a primeira vila, e depois ela vai se transformar na capitania de São Vicente. Tá certo? Tá aqui uma foto desse nobre militar português, o Martim Afonso de Souza. Tá aqui a fundação da vila de São Vicente, a chegada do Martim Afonso de Souza, o estabelecimento da terra, o contato com os indígenas e o começo, praticamente dito, da colonização, da administração mais terrena mesmo, mais fixa do território brasileiro. Lembrando que nesse período o Brasil não era dividido em estados, o Brasil não era dividido, ninguém conhecia nada. Quando ele chegava aqui, encontrava apenas um Brasil, apenas uma terra cheia de vida, cheia de matas, cheia de índios, cheia de animais, né? Não tinha nada, só para você entender muito bem esse negócio, não tinha nada construído, tá certo? Construído pela mão do português. Os índios já tinham as suas construções, as suas ocas, sua maneira de viver, tá certo? Aí a maneira de organizar a colonização foi criar um sistema chamado de capitanias hereditárias, né? Que para iniciar a colonização, para não perder o Brasil para outros países, no ano de 1934, né? 34 anos após o descobrimento, o Brasil ele foi dividido em territórios, em lotes, chamados de capitanias hereditárias. Cada capitania foi entregue a uma pessoa de confiança do rei de Portugal, né? A um capitão donatário, que esse camarada ele arcava com os custos da colonização, com a vinda para cá, com toda a colonização. Portugal dava as terras, mas as pessoas, esses donatários, eles cuidavam de tudo. Para vocês terem uma ideia, foram distribuídas 15 lotes de terra a 14 donatários, que deveriam, como missão, deveriam exercer a justiça, a justiça, o comando militar, doar lotes, fundar vilas, escravizar e vender os índios e ainda era exercer alguma outra atividade econômica que fosse necessária. O sistema de capitanias hereditárias foi a primeira forma efetiva encontrada, desenvolvida por Portugal para defender, explorar e administrar as terras portuguesas na América. E quando a gente fala de terras portuguesas na América, se resumia, logicamente, que ao Brasil, tá certo? Aqui você vai ter uma foto, um panorama de como era feito esta divisão. A divisão das capitanias era feita nesse sentido. Então, cada capitania dessa, ela foi destinada a um donatário, uma pessoa geralmente ligada à coroa portuguesa, uma pessoa de recursos. Então, essas terras foram distribuídas. Lembrando que tinha também de respeitar ao Tratado de Tordesilhas, só poderia ir até aqui, porque desse outro lado as terras eram de domínio dos espanhóis, tá certo? Para melhor dizer a vocês, esta primeira tentativa de colonizar o Brasil através das capitanias hereditárias foi um completo fracasso. Um completo fracasso. Apenas pouquíssimas capitanias elas tiveram sucesso, como a capitania de Pernambuco e a capitania de Martim Afonso de Souza. Todas duas em virtude, logicamente, do dinheiro do donatário, da sua coragem, mas acima de tudo em virtude do plantio da cana-de-açúcar, tá certo? O motivo dos fracassos era que muitos desses donatários nem sequer chegaram a tomar posse dessas terras. Eram terras boas, eram terras frutíferas, eram terras ricas, mas muitos deles não tiveram dinheiro de bancar as viagens de Portugal para o Brasil. Eram viagens caras, eram viagens perigosas, eram viagens que eram cheias de incerteza. Então, muitos deles nem sequer tomaram posse aqui das suas capitanias. Além, deixa eu pegar aqui, isso. Além dos capitães donatários, não possuíam recursos suficientes
para administrar os lotes. Outras capitanias enfrentaram a resistência dos indígenas. Então, além de tudo isso que nós acabamos de falar, da dificuldade dos donatários chegar até aqui, as viagens perigosas, e o próprio Brasil era uma terra perigosa. Eram terras cheias de feras e eram terras também que tinha índios e que esses índios começaram a lutar pelos seus direitos, a lutar pelas suas terras. Então, para você vir ao Brasil, aquela primeira fase de chegar aqui, de encontrar o índio trocar coisas com o português, essa fase ela foi mudando, porque cada vez mais que o branco fincava os pés nas terras, os índios eles eram expulsos, os índios eram escravizados, os índios eram mortos. Então, para vir para o Brasil, era preciso também enfrentar os índios e tirá-los das suas terras, tá certo? E daí, seguindo nesse modelo de administração, com o tempo foi preciso trazer os negros do continente africano, como nós vamos ver aqui agora. Nesse modelo de administração portuguesa, o índio ele passou a ser insuficiente para colonizar o Brasil. Daí veio a triste ideia, apesar de ser lucrativa ideia na época, da escravidão dos negros. Nos primeiros 30 anos da nossa colonização, o trabalho aqui foi realizado pelo índio, principalmente na extração do pau-brasil. Após a implantação da cultura da cana-de-açúcar, principalmente a cana-de-açúcar, aí passou a utilizar os negros africanos, negros trazidos à força nos navios negreiros, e esses negros eles eram explorados de todo tipo de humilhação, de tortura que você imagina. Então, o negro ele veio como uma espécie de substituto para o trabalho indígena. Então, foi o trabalho escravo que, de uma certa forma, deu a base para a colonização da América Portuguesa. Os índios, quando trabalhavam, eles trabalhavam também forçado. Tinha muito índio que preferia morrer do que trabalhar. Então, não era muito a praia do índio, visto que o trabalho nos canaviais era um trabalho feminino, não era um trabalho do homem, tá certo? Então, para substituir o trabalho indígena, foi trazido os milhões e milhões de negros lá do continente africano. Principalmente quando começou a ser desenvolvido aqui no Brasil a cultura da cana-de-açúcar, porque vocês sabem que também lá na Europa o açúcar já era um alimento, já era um negócio consumido era muito procurado. Era muito procurado lá na Europa. As pessoas tomavam um chazinho adoçado com açúcar, era um negócio de outro mundo. Inclusive, o próprio açúcar fazia parte da riqueza dos reis. Os reis tinham tantos quilos de ouro, tinha tantos quilos de pedras preciosas e tinha também tantos quilos de açúcar. Então, era um alimento, era um produto muito valioso. Então, o Brasil começa a produzir a cana-de-açúcar, principalmente aqui no litoral do Nordeste. Tá bom? Essa primeira parte da aula de hoje, nós ficamos por aqui. Aqui vocês estão vendo aí uma atividade composta por 5 perguntas. Estou deixando aqui um pouquinho para você tirar aí um print e copiar do caderno, responder do caderno, tira aquela foto legal, capricha nessa foto, coloca todos os seus dados e envia no meu privado. 24 horas para você fazer essa atividade, tá certo? Um joinha, joinha, joinha e até a próxima aula, se o nosso bom Deus permitir.